Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente vai dar continuidade às aulas da disciplina de sistemas operacionais e a gente vai começar a falar sobre o assunto de escalonamento, tá? Bem, o que é escalonamento, né? Vocês já devem ter ouvido essa palavrinha, eu já devo ter falado várias vezes nas outras aulas, mas hoje a gente vai entrar realmente em entender o que acontece quando você faz o escalonamento de processos, né? Então imagine que quando um computador ele é multiprogramado, muitas vezes ele vai possuir vários processos, né, que vão competir pela CPU ao mesmo tempo. Então você vai ter uma única CPU e você vai ter diversos processos que vão tentar executar nela aqui sempre ao mesmo tempo, né? Ou seja, o processo ele está esperando para ser executado e só tem uma CPU. Então alguém deve escolher qual desses processos, né, vão ser executados naquele instante, né? Quem vai ser o próximo e quem vai ser o seguinte a ser executado. Então tem que ter essa lista, né, essa sequência de execuções dos processos. Então isso é o escalonamento de processo. Então essa situação ela ocorre sempre que dois ou mais processos estão simultaneamente no estado de pronto, né? Então lembrem lá do estado dos processos, né, aquele gráficozinho. E se você tem mais de um processo no estado pronto, os dois podem executar na CPU. Então, nessa hora, o algoritmo de escalonamento ele vai ter que escolher quem é que vai executar naquele momento, né? Se é o processo um ou o processo 2 ou 3 ou 4. Então, todos estão prontos, estão numa filazinha aqui e o algoritmo de escalonamento ele tem que escolher qual desses vai executar, né, primeiro e qual vai ser o segundo e assim sucessivamente. Então, a parte do sistema operacional que faz a escolha de qual processo deve ser executado é chamada de escalonador. E o algoritmo que é usado para escolher o processo a ser executado é chamado de algoritmo de escalonamento, tá? Bem, isso aqui é para vocês lembrarem, né, como acontece a execução. Imagine que isso aqui, essa linha do tempo aqui, né, esse eixo aqui, é a linha do tempo onde você tem as execuções, né? Então aqui você teve uma execução longa, né, do processo usando a CPU. Então aqui você teve um uso de CPU intensivo, né? Você teve muito uso de CPU. E aqui embaixo você tem pequenos espaços, né? Ou seja, você tem pequenos usos de CPU com grandes intervalos de espera. Esses intervalos de espera geralmente é quando o processo precisa realizar alguma consulta que envolve entrada e saída. Então, nisso, ele não está mais usando a CPU, ele está esperando o controlador lá da entrada e saída, e nesse momento aqui, nesse tempo ocioso da CPU, o algoritmo de escalonamento ele pode atuar e decidir que, ó, a gente tem esse espaço aqui livre, dá para a gente executar outro processo. Então, tira esse processo aqui da CPU e bota outro aqui para a gente executar enquanto ele não está pronto, né, enquanto ele está esperando a S. Então é isso que o algoritmo de escalonamento faz. Ele tenta preencher, né, essas lacunas aqui e tenta deixar a CPU sempre usando 100%, né? Mas isso raramente acontece, a não ser que você tenha aplicações que são CPU bound, né? Que a gente já falou sobre isso também. CPU bound é que fazem uso intensivo da CPU. Tá, pessoal? Aí surge a pergunta, né? Quando escalonar, né? Você deve escalonar, né? O algoritmo deve ser chamado quando se cria um novo processo, né? No término de um processo, ou quando um processo é bloqueado, né? Que seria aquele caso lá de aguardando a entrada e saída, ou quando um processo executa algum evento de entrada e saída também, tá? Aqui ele pode ser bloqueado por ES ou por outro recurso qualquer, né? E aqui especificamente da entrada e saída. Então, o algoritmo de escalonamento ele pode ser, né? Não preemptivo, ou seja, o processo ele vai executar até o fim sem ser interrompido. Lembrem dessas palavrinhas que vocês vão precisar lembrar delas mais na frente, tá? Vai ser sempre importante lembrar dessas duas palavrinhas. Elas podem parecer estranhas, mas com o tempo elas ficam familiares, né? Então, não preemptivo é quando o processo ele executa até o fim, sem ser interrompido, ou seja, se o processo entrar para ser executado na CPU, ele vai executar lá até o término dele, ou até que ele diga, ó, eu não quero mais usar a CPU. Aí, nesse caso, ele é removido e outro é colocado no lugar, né? Mesmo que ele não tenha encerrado a sua execução, mas o processo decide que não quer mais usar a CPU, certo? Já nos processos preemptivos, né, quando o processo executa algumas fatias de tempo, né, determinado pelo sistema operacional. No caso dos processos preemptivos,
A CPU ela autoriza somente que o processo execute alguns milissegundos de tempo. Então, ele vai executar por alguns milissegundos e se o processo terminou de fazer o que ele desejava ou não, isso não é avaliado. A CPU, ó, você tem 5 milissegundos para executar. Você executa os 5 milissegundos. Depois você vai ser cortado. Se você terminar a execução bem, se não terminar, eu vou lhe tirar e vou colocar outro para poder tentar garantir que todos os processos executem um pouco da CPU, tá? Então lembre que não preemptivo, o processo executa até o fim, ou seja, o processo decide quando vai deixar a CPU e no preemptivo o processo ele é forçado, ele é removido à força da CPU após uma determinada quantidade de tempo executando lá dentro. Então, para ambientes diferentes, são necessários diferentes algoritmos de escalonamento, né? Então, alguns tipos de sistemas utilizam algoritmos preemptivos e outros utilizam algoritmos não preemptivos. Então, os três principais tipos de ambientes que geralmente são destacados na literatura é o sistema em lote, o interativo e o de tempo real. Os sistemas em lote, né, é quando você não há um terminal com o usuário esperando impacientemente por uma resposta rápida do sistema, né? Então, consequentemente, você tem algoritmos com longo intervalo de tempo, né, ou que executam até terminar para cada processo, em geral, são aceitáveis, né? Então, exemplos de sistemas em lote. Exemplos de sistemas em lote são os sistemas, por exemplo, de processamento de transações em bancos, ou o sistema que faz o processamento da folha de pagamento da UFC. Então, geralmente, isso aí são utilizados sistemas em lotes, porque ele tem uma grande quantidade de trabalho a ser executada e você não tem um tempo que tem que ser feito aquilo ali, você simplesmente tem que fazer aqueles trabalhos, né, aquelas tarefas. E geralmente são grandes tarefas, grandes trabalhos que são executados em sequência, geralmente. Então, são exemplos de sistemas em lote. Os sistemas interativos é os que a gente está mais acostumado a utilizar, né? Por exemplo, o nosso computador pessoal, o nosso smartphone, todos são sistemas interativos, onde o usuário interage e quando ele interage com o dispositivo, ele quer uma resposta imediata, né? Ou seja, tem que ter uma interação bem amigável. Então, em um ambiente com usuários interativos, a preempção ela é essencial para evitar que um processo se aposse da CPU, né, e, com isso, negue serviço aos outros. Então, imaginem que você está lá mexendo no seu celular, aí você abre um processo, sei lá, do Google Chrome para acessar um website. Aí a página está demorando muito para carregar, mas se você estiver utilizando um sistema não interativo, o Chrome ele vai ficar usando a CPU ali até ele decidir que quer sair. E se você tentar sair dele ou tentar abrir outro aplicativo, você não vai conseguir porque a CPU vai estar reservada para ele. Então, por isso é necessário ter sistemas preemptivos, né? Que o processo ele é removido da CPU de forma grosseira, né? Sem que ele queira, para poder dar vez de execução para os outros processos e tentar garantir essa interação, né? E também tem os sistemas de tempo real, né? Em sistemas com restrições de tempo real, algumas vezes a preempção ela é desnecessária, pois os processos sabem que não podem executar por longos períodos de tempo. Em geral, eles fazem seus trabalhos e bloqueiam rapidamente, né? Então, os sistemas de tempo real, geralmente você tem uma programação bem mais específica, onde você define quantos processos serão criados, né, como eles vão interagir, é bem mais restritivo. Enquanto no iterativo é bem mais aberto, né? Você tem uma gama muito maior de processos distintos que são executados e eles não se conhecem, então eles têm que ter um mecanismo de garantia de que eles possam executar de forma justa, né? Além disso, os sistemas de tempo real, você tem que ter cuidado também, porque muitas vezes, se você não cumpre o prazo de execução de uma atividade, por exemplo, essa atividade ela tem que ser feita em 10 milissegundos. Se você passar desse tempo de 10 milissegundos, o resultado daquela tarefa ele não é mais necessário, né? Ele é inválido. Então, por isso os sistemas de tempo real ele gerenciam bem bastante esse tempo, né? Um exemplo de sistema real é, por exemplo, o sistema que gerencia a solda numa linha de montagem de automóveis. Então, ele tem que estar sincronizado com toda a esteira ali, né, quando o automóvel está andando. E se ele perder o tempo, ou seja, se ele demorar para aplicar a solda
mais do que ele deveria, o carro já vai estar andando na esteira. Então, ele não vai conseguir mais aplicar a solda porque o carro já se moveu, ele perdeu o tempo. Então, aquela ação dele não é mais necessária, certo? Então, o resultado do processo, né, seria inválido. Tá? Né? E, além disso, em um bom algoritmo de escalonamento é projetado de acordo com os critérios de utilização já mencionados, né, a depender do foco dele, né, aonde ele vai ser aplicado, mas também existem alguns critérios que são desejáveis para todos os casos. Né? Por exemplo, é necessário que o algoritmo de escalonamento ele seja justo, né, ou seja, que ele dê a cada processo uma porção justa da CPU, que ele faça a aplicação da política, né? Que ele garanta que a política estabelecida ela está sendo cumprida, ou seja, eu definir que todos os processos devem executar de forma justa. Mas se eu não verifico isso, né? Se eu não garanto que isso está acontecendo, né? Não vai valer de nada. Né? Então você tem que fazer a justiça, definir as leis, e você tem que garantir que a política, né? Que as leis elas estão sendo realmente aplicadas aos processos. E você tem que ter também o equilíbrio, né? Então, para manter ocupada todas as partes dos sistemas, né? Então, o computador espera que você consiga manter ele sempre ocupado, né? Por exemplo, você está sempre usando muito a CPU, sempre usando o ES, né? Então você tem que estar sempre utilizando o máximo do sistema para que ele não fique com gargalos, né? E além disso, né, alguns critérios que se adequam aos seus ambientes de utilização são, por exemplo, nos sistemas em lotes, geralmente você avalia a vazão dele, né? Ou seja, você tenta maximizar o número de tarefas, né, ou jobs por hora. Ou seja, quanto mais você executar, quanto mais tarefas você executar por hora, melhor é o seu algoritmo de escalonamento, né? Já que você não tem um tempo de resposta desejado, o seu intuito é que você execute todas as atividades que foram enfileiradas para serem executadas. Né? Por exemplo, da folha de pagamento, você tem que executar 50 mil pagamentos. Né? Então, você não tem que, eu tenho que realizar o pagamento dessa pessoa primeiro, ou daquela pessoa primeiro, ou da terceira em seguida. Você não tem essa ordem, você tem que fazer aqueles pagamentos, você tem que completar a tarefa. Né? Então, quanto mais você conseguir executar por uma unidade de tempo, melhor vai ser o seu algoritmo. Né? Você também pode avaliar o tempo de retorno, né? Onde você tenta minimizar o tempo entre a submissão e o término da execução do processo. Então, se o processo entrou aqui, né? Imagina que isso aqui é a linha do tempo. O processo entrou aqui, e ele terminou aqui, né? E se você consegue outro algoritmo que permite que ele entre aqui e ele finalize aqui, então também é uma boa métrica. Né? Ou seja, por que, que ele acabou antes aqui? Pode ser que para ele ter terminado aqui, ele foi escalonado várias vezes. Ele entrou um pouquinho na CPU, aí saiu, botaram outro processo. Aí ele entrou de novo, executou mais um pouquinho, aí depois botaram outro processo. Aí nesses casos, né, o algoritmo tem que levar em conta também o tempo de retorno, né, que é o tempo que ele demora entre a submissão até o término da execução do processo. Outra métrica que geralmente é avaliada é a utilização da CPU, né, que tenta-se sempre manter a CPU ocupada todo o tempo. Né. Então, se você deve lembrar que a CPU é o componente mais rápido do computador, né, o que consegue executar mais tarefas, né, diferente da memória, dos HDs, das memórias secundárias, etc. A CPU é que consegue fazer mais trabalhos, né, por unidade de tempo. Então, se você garante que a utilização da CPU está sempre alta, é garantia de que os outros não estão sendo gargalos, né? Ou seja, você está fazendo o máximo que você pode. Se você está utilizando a CPU ao máximo, os outros não vão estar sendo sobrecarregados. Né? E além disso, nos sistemas interativos, né, geralmente se avalia o tempo de resposta, né, que é você responder rapidamente às requisições. Então, no seu smartphone lá, o usuário clicou na tela para abrir um aplicativo. Qual é o tempo que aquele aplicativo demora para abrir e ficar pronto para o usuário utilizar? Então, esse é o tempo de resposta. Né? Dado que ele clicou na tela para abrir um menu, quanto tempo isso demorou? Então, isso aí é muito importante em sistemas interativos. Né? Se você tem um sistema interativo que ele tem um alto tempo de resposta, que ele trava muito, né, ou que ele demora muito para mostrar a resposta ao usuário, ele não é um bom sistema interativo. Outra métrica é a de proporcionalidade, né, onde você tem que tentar satisfazer as perspectivas do usuário. Né, e uma delas é o tempo de resposta. Né, então, você tem sempre que focar em quem vai utilizar aquele sistema interativo. Tá? E, por último, os sistemas de tempo real, né, o essencial deles é o cumprimento de prazos, né? Como eu falei, o exemplo lá da esteira, né? Da solda. Se você perder o tempo
de execução daquele processo, daquela tarefa, ela não é mais válida. Então, se não é mais válida, você perdeu aquele processo e vai ter que executar de novo. Isso pode gerar outros problemas, né, para outras partes dos sistemas. Então, os sistemas de tempo real, eles têm que ter os prazos cumpridos de forma rigorosa, tá? E a outra característica é a previsibilidade, né? Que é você tentar evitar a degradação da qualidade em sistemas multimídia. Por exemplo, se você está executando um vídeo, você tem que guardar alguns segundos à frente do vídeo para que, caso tenha algum problema de processamento, ou atraso no processamento, ou atraso na rede, etc., o usuário ele não perceba esse atraso, né? Então você tem que ter tomado também com isso. Os sistemas de tempo real, geralmente, eles exigem que você preveja algumas unidades de tempo à frente, né, do que você está executando naquele momento. Os sistemas interativos, geralmente, você trabalha somente com aquele instante de tempo, né, o presente. Você vai trabalhando em cima dele. Já nos de tempo real, geralmente, você tem que trabalhar um pouco no futuro, né? Bem, pessoal, com isso a gente encerra essa primeira parte da aula de escalonamento, tá? Foi uma introdução sobre o que é o escalonamento, né, os algoritmos e etc. E na próxima aula a gente vai falar especificamente sobre alguns algoritmos de escalonamento. A gente vai ver como os algoritmos funcionam e etc, tá? Então, pessoal, obrigado por mais uma aula. Tchau, tchau, até a próxima.